Nada parece mais absurdo do que a obsessão doentia por transformar criminosos em celebridade. E não, eu não estou falando de figuras polêmicas ou pessoas com um comportamento questionável. Estou falando de gente que cometeu crime grave, crimes reais, crimes que destruíram família e mesmo assim são admiráveis. O caso de Suzanne von Richthofen é o retrato mais cru disso. Uma pessoa condenada por participar do assassinato dos próprios pais e que hoje é tratada por muita gente como uma espécie de figura pública interessante, quase digna de curiosidade e admiração. Isso não soa só estranho, isso é um sintoma claro de uma sociedade doente. E quando uma sociedade adoece, ela perde o básico, a noção de certo e errado. E é exatamente isso que acontece. Existe hoje uma tendência perigosa de normalizar o que nunca deveria ser normalizado. E os meios de comunicação têm um papel enorme nisso. Transformam criminosos em personagens, em narrativas e em histórias envolventes. Veja o caso de Elise Matsunaga. Tirou a própria vida do marido, esquartejou o corpo e depois virou tema de documentário. Tratada como uma abordagem quase humanizada demais, como se fosse uma personagem complexa a ser compreendida, quando o ponto principal deveria ser outro, a gravidade do... E agora, novamente, com as produções como as da Netflix, vemos essa mesma lógica sendo aplicada ao caso de Suzanne. E o público corre para assistir. Mas aqui está o ponto mais perturbador. O que deveria ser tratado com peso, dor e indignação vira entretenimento. O que deveria gerar repulsa vira curiosidade. E o que deveria ser lembrado como tragédia vira conteúdo. E aí acontece o impensável. Uma pessoa criminosa condenada pela justiça, envolvida em crimes que chocaram um país, começa a receber atenção, interesse e até admiração. Pessoas pedindo foto, tratando como se fosse alguém digno de reconhecimento. Você tem noção do nível de distorção que é isso? Porque não estamos falando de qualquer crime. Estamos falando de alguém que participou da morte dos próprios pais, das pessoas que deram a vida, que cuidaram, que sustentaram, que protegeram. E mesmo assim, isso tudo foi relativizado. Quando você vê os relatos do comportamento frio, de ausência de arrependimento, de até nos bastidores da série, do documentário Risos, fica ainda mais claro. Não existe arrependimento, não existe redenção sendo mostrada. Existe uma frieza sendo consumida como conteúdo. Enquanto isso, os verdadeiros exemplos são esquecidos. Pessoas que fazem algo relevante, que contribuem de verdade, que construíram algo de positivo. Essas não viram série, não viram documentário, não viralizam. O que viraliza é o grotesco. O que chama a atenção, infelizmente, é o absurdo. E o que engaja, por incrível que pareça, é o que choca. E isso é uma inversão completa de valor. Então não tem nada a ver com classe social, com dinheiro, com origem. Isso tem a ver com o caráter. Porque quando uma sociedade começa a glamorizar quem deveria ser reprovado, ela começa a mandar uma mensagem bem perigosa. A mensagem é essa: o crime não só destrói a imagem, como pode eventualmente te transformar em algo relevante. E tem um ponto que pouca gente quer encarar de verdade. Isso não acontece por aqui. Existe um sistema inteiro que lucra com a tragédia. Quando os casos de Suzanne von Richthofen ou Elise Matsunaga viram documentários, séries especiais, não é sobre justiça, é sobre audiência, é sobre clique, é sobre retenção, é sobre dinheiro. E aí entra o problema ainda mais sério. Quanto mais pessoas assistem, mais esse tipo de conteúdo é produzido. Ou seja, não é só quem produz que tem responsabilidade, é quem consome essa porcaria, que alimenta esse ciclo. E aí você começa a perceber uma coisa incômoda. A dor vira um produto, o crime vira um roteiro e a vítima é só um detalhe. Porque me diz uma coisa: quantas pessoas sabem o nome dos pais da Suzanne? Quantas sabem a história dele? O que eles fizeram, quem eram, como viveram? Quase ninguém, mas todo mundo conhece a assassina. Isso já mostra aonde está o foco. E tem outro fator ainda mais perturbador e bizarro: a romantização. Porque aí começa a surgir comentários do tipo: ah, mas ela sofreu. Ah, mas tem que entender o lado dela. Ah, ninguém sabe o que ela passou. Nota como isso é perigoso? As pessoas passam a amenizar o crime. E quando você começa a suavizar o inaceitável, você abre o espaço para normalizar o absurdo. E aí a linha moral desaparece. E aí que entra a crítica mais dura desse vídeo. Nem todo mundo merece pau. Existe uma diferença enorme entre contar uma história com responsabilidade e transformar essa história em espetáculo. Quando as plataformas da Netflix pegam esses casos e outras plataformas, elas transformam um produto em entretenimento. Elas não estão informando, elas estão moldando a percepção. E essa percepção passa a ser uma cultura. E a cultura passa a moldar o comportamento. E aí você começa a ver o reflexo disso no mundo real. Pessoas tratando criminosos como figuras interessantes. Jovens consumindo esse tipo de conteúdo como um entretenimento leve. Debates sendo reduzidos à curiosidade, não à responsabilidade.
responsabilidade. E o mais grave é a banalização, porque quando tudo vira conteúdo, nada mais choca de verdade. E quando nada mais choca, a sociedade perde esse freio moral e esse limite. E quando a sociedade não tem limite, ela se torna perigosa. Porque hoje é curiosidade, amanhã passa a ser a normalizar, depois a aceitação. Quando a gente chega nesse ponto, já não é mais sobre um caso específico. Você já notou isso? Tanto de série, de pessoas que não deveriam ser louvadas sendo feitas. E a gente começa a se perguntar, que tipo de sociedade a gente está construindo? Uma sociedade que esquece as vítimas, que relativiza crimes graves, que transforma a tragédia em entretenimento e ainda chama isso de conteúdo. Isso não é evolução, é uma regressão moral. E talvez o mais incômodo de tudo isso seja admitir que os problemas não são só eles lá, somos nós aqui embaixo que mantemos isso, porque enquanto tem audiência, vai ter produção. Enquanto tiver clique, vai ter exploração. E aí fica a pergunta que a gente deveria responder, que muita gente não gosta. A gente realmente se importa com justiça ou só com entretenimento? E aí vem a parte mais dura de aceitar. Não é só a justiça que falha, é o público que consome esse tipo de conteúdo também. Porque além de a gente ter um sistema injusto, que muitas vezes parece leniente com o crime, tem uma sociedade que consome, compartilha e alimenta esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, que tipo de referência a gente está construindo? Que mensagem esse tipo de conteúdo passa para quem está assistindo? Porque em um país minimamente sério, casos como o da Suzane von Richthofen seriam lembrados com peso, com dor, com revolta e com respeito, não com curiosidade, com glamour e muito menos com status pela sociedade, como se fosse celebridade. Mas aqui a gente vê exatamente isso, diz muito sobre e menos sobre ela. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, dessa normalização da barbárie. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise sobre atualidade, política, notícia e mundo atual, considere se inscrever no nosso canal. A gente tem vídeo toda semana. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.